Hoje traremos aqui uma análise mais detalhada sobre um assunto de suma importância, que é o real digital, mais conhecido como DREX. Ao contrário do que acontece com as criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin, o real digital terá lastro do Banco Central do Brasil e valor que corresponde ao dinheiro físico emitido atualmente. A moeda digital permite movimentar reais que não existem fisicamente, o que implicaria na diminuição de custos de emissão da moeda física e a facilitação da implementação de inovações tecnológicas, como o controle total das transações por parte do Banco Central. A previsão é que, quando a moeda receber seu lançamento, ela trabalhe com todos os métodos de pagamento já existentes, bem como se conecte a outros bancos centrais ao redor do mundo. O real digital não vai substituir o dinheiro de papel. O Banco Central do Brasil não tem intenção até o presente momento em acabar com o papel moeda. O DREX também não poderá ser sacado em formato de real de papel. Ele será apenas uma moeda digital, enquanto o real ainda continuará a ser impresso. Porém, a substituição será feita naturalmente, já que o DREX foi criado também com essa finalidade, no caso a de substituir aos poucos o papel moeda. Para ter acesso à plataforma DREX, será necessário um intermediário financeiro autorizado, como por exemplo uma instituição bancária. Esse intermediário fará a transferência do dinheiro depositado em conta para a carteira digital do DREX. Isso será feito por meio de contratos inteligentes. O real digital terá a capacidade de programar e automatizar diversas atividades relacionadas a transações financeiras. Isso envolve a programabilidade para operações financeiras através de algoritmos e scripts que permitem a execução automática de determinadas ações financeiras com base em condições pré-definidas. Um exemplo prático que ilustra bem essa funcionalidade é o cenário de venda de carros usados entre pessoas físicas. Nessa situação, é comum que o vendedor tenha receio de transferir a propriedade do veículo antes de ter a certeza que receberá o dinheiro. Com o real digital, será possível estabelecer um contrato inteligente que automatiza o processo de pagamento e transferências de propriedade. Assim, o vendedor poderá programar as condições necessárias para que a transação seja concluída com segurança, como a verificação do pagamento na sua totalidade antes de efetuar a transferência da propriedade do veículo. Entre as situações exemplificadas com contratos inteligentes, o Banco Central afirma que o DREX facilitará a contratação de empréstimos, venda de imóveis ou qualquer outro serviço. No caso de um empréstimo, o sistema conseguirá criar condições para que parcelas de pagamento sejam cobradas automaticamente. Ou seja, quando uma parte, como por exemplo um banco ou uma instituição financeira, emprestar dinheiro, a outra terá uma cobrança automática em sua carteira. O projeto prevê também uma capacidade de representar digitalmente ativos financeiros e de contratos por meio de tokens, programáveis no caso. Esses tokens podem ser utilizados para representar uma ampla gama de ativos, como moedas digitais, ações, títulos, commodities e até mesmo propriedades físicas. Vejamos agora alguns impactos diretos na implantação do programa. A agilidade nos pagamentos é a principal vantagem de uma moeda digital, independentemente de sua funcionalidade ou origem. As transações são confirmadas em questão de segundos, permitindo que o dinheiro seja transferido de um ponto a outro sem a necessidade de intermediários, como ocorre com os cartões de crédito. O Pix já foi uma introdução dessa experiência para os consumidores e seu amplo uso indica sua popularidade entre os usuários. Embora o real digital não seja uma criptomoeda, fará o uso da tecnologia blockchain em sua estrutura. O blockchain, como o próprio nome sugere, permite que informações sejam transmitidas pela internet em blocos criptografados, que se juntam formando uma corrente. Essa tecnologia é atualmente uma das mais seguras para as transações digitais, segundo o órgão emissor, pois reduz significativamente o risco de fraudes e protege contra ataques cibernéticos. Isso elimina a preocupação de pessoas em relação às compras realizadas online.
Por exemplo, de acordo com o Banco Central, o Drex também terá capacidade de reverter transações ligadas a fraudes. A reversão, no entanto, será somente possível enquanto o valor roubado ainda estiver em moeda digital, ou seja, não ter sido convertido em papel moeda. A implementação da moeda do real digital também traz consigo alguns riscos que devem ser considerados, como por exemplo a centralização. A criação de uma moeda digital vinculada ao Banco Central do Brasil pode concentrar o controle monetário nas mãos de uma única entidade. Isso levanta a preocupação sobre a possibilidade de interferência governamental na prática monetária e na estabilidade financeira do país. A centralização também pode resultar em uma maior vulnerabilidade a ataques cibernéticos, pois o único ponto de controle pode se tornar um alvo atrativo para hackers e outras ameaças digitais. Embora a tecnologia blockchain possa garantir a segurança e a integridade das transações, também levanta questões sobre a proteção dos dados pessoais e possibilidade de vigilância governamental. Em regimes autoritários, por exemplo, esse monitoramento poderia ser usado para reprimir a dissidência política, congelar conta de opositores e manipular o sistema financeiro para consolidar o poder. No blockchain, o acesso aos dados é fácil e praticamente imediato, o que permite que os órgãos, como a Receita Federal, exerçam um controle mais efetivo. Nesse contexto, é possível que o Poder Judiciário possa restringir o acesso de um indivíduo aos seus próprios recursos, uma medida que poderia ser comparada a um bloqueio financeiro. O Banco Central possui um conjunto de ferramentas para regular e monitorar o Drex. Entre essas ferramentas estão capacidade de congelar saldos de usuários, diminuir saldos de endereços-alvos, confiscar e até mesmo cunhar novas unidades da moeda digital. Essa análise que você acabou de escutar e acompanhar foi feita com base em dados disponíveis e acessíveis por qualquer cidadão por meio de pesquisa, e não tem como objetivo endeusar e muito menos demonizar o projeto governamental. Apenas trazemos aqui a notícia e as informações como elas são. E como já sabemos, a informação é o que há de mais valioso e poderoso que temos no universo. Gratidão por nos assistir.